Olá, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje é um domingo de Páscoa, né? A maioria das famílias estão reunidas, aquelas, né, que, dependendo da religião, comemoram a Páscoa, porque tem gente que não comemora. Eu estou bem, graças a Deus, estou em casa, estou sozinha, que foi todo mundo trabalhar, mesmo hoje sendo domingo, mas tá bom, aí eu posso fazer as coisinhas que eu tenho para fazer. Gente, hoje eu vim comentar com vocês, continuando aquele assunto que eu tinha gravado do vídeo, né? Falando sobre a desistência da vida, etc. Como eu havia dito a vocês, eu acho que depois daquele vídeo é que teve repercussão desse vídeo que eu gravei no meu canal. Eu postei alguns trechos do vídeo no TikTok, em outras redes, e meio que viralizou no TikTok. Então, muitas pessoas viram alguns trechos do vídeo e entraram em contato comigo. Teve muitos comentários, né, de várias pessoas comentando. Puxa, eu também passei por isso, e eu sei o que você está falando, parece que você está contando a minha história. Então, como eu disse para vocês, para mim é importante falar que aproxima as pessoas certas, porque essas pessoas veem que elas não são invisíveis, porque como eu falei no vídeo, as pessoas não querem saber, né, se você sobreviveu, como é que está sendo a sua vida depois disso, ou o que você passou, porque o preconceito, né, a psicofobia, que é o preconceito contra pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, né, ou doença mental, como as pessoas falam, é muito grande. A gente vê isso não é a partir de agora, a gente sempre vê esse tipo de coisa acontecendo e sempre aconteceu, né? Desde que o mundo é mundo, existe preconceito contra pessoas que desistem da vida por um sofrimento maior. Você vê mesmo na história, eu que sou uma pessoa que gosto muito de visitar cemitério, eu gosto muito de ver, que tem muitos cemitérios históricos e tal. Tem cemitérios ainda hoje, só que isso hoje não acontece, né? Mas que você vê lugares em que eram separados, lugares dentro do cemitério onde a ala de pessoas que tiraram a vida eram separadas das outras pessoas. Então você imagina, você passa por isso, de não sobreviver a esta vida, porque você não suporta mais, e até na sua morte você ser tratado desse jeito. Tipo uma retaliação. E é o que acontece no dia a dia hoje também. Por que eu percebi isso? Um exemplo, a Igreja Católica. Hoje em dia eu não sei como funciona, né? Mas a Igreja Católica antigamente, você poderia ser fiel ali da igreja, tudo, mas se você tirasse a vida, você não tinha direito à missa de sétimo dia. E isso é bem retratado num filme que eu gosto muito, do Divaldo Franco, onde é contada a história de vida, né, do Divaldo, e a mãe dele era um membro, assim, muito fiel da igreja. Trabalhava, ajudava, sabe aquela pessoa que faz tudo na igreja, que ajuda, que colabora, que está sempre nas missas e tudo, eles eram muito católicos. E ele teve uma irmã ou um irmão, eu não vou lembrar agora, que tirou a vida. E eles mostram essa cena muito, assim, muito forte no filme dela procurar o padre. Falar, ah, você é um padre, né? Eu quero fazer a missa do meu filho, né? Que morreu, né? E o padre chega para ela e fala, olha, eu não vou poder fazer a missa do seu filho porque ele tirou a vida. E para isso não, a igreja não pode, porque essa pessoa já está condenada, já está condenada. Então que Deus é esse, né? Eu acho que esse não é o Deus que eu acredito e eu acho que não faz sentido, né? Não faz sentido na minha cabeça, mas ainda tem pessoas que acreditam que Deus é um carrasco, né? Que usam o nome de Deus para
até matar, né? Então, isso é de menos. Enfim, houve muitas pessoas que viram o vídeo, que vieram falar comigo, que vieram comentar e tal. E eu havia comentado com vocês sobre a moça do canal, né? Que eu falei lá, que ela sempre mostra stories e tal, no canal dela, de pessoas que perderam alguém dessa forma, né? Que da pessoa desistir da vida e tal. Eu entrei em contato com ela, tudo, ela tinha comentado que se eu quisesse falar, né, uma hora, marcar com ela para conversar, falar sobre esse lado, né? Que eu acho que se ela é jornalista, você tem que dar voz às pessoas que passam por algum tipo de coisa que possa vir a afetar outras pessoas e que mais pessoas vão ver aquilo ali, aquela história que está sendo mostrada e vão se identificar e isso pode ajudar no processo que a pessoa está passando. Enfim, depois eu mandei para ela o link do meu vídeo no TikTok, que viralizou, e os comentários. Eu falei, dá uma lida nos comentários para você ver quantas pessoas passam pela mesma coisa, de sobreviver, o preconceito que ela sofre. Tem muitos relatos, gente. Eu sei que já deve estar em 200 comentários, não dá para eu ler tudo, né? E, assim, muitas pessoas falando, nossa, eu vivi isso quando eu tentei. Nossa, porque eu sobrevivi, aí eu me sentia um lixo. Porque sobreviver é uma droga. O sobrevivente, ele não tem voz. É igual eu falei para vocês, tem grupos de pessoas que perdem entes queridos, tal, por suicídio, mas não tem grupo. Eu não achei grupo de pessoas que sobreviveram, de sobreviventes ao suicídio. Eu não achei. Eu procurei. Eu procurei vídeo de pessoas como eu falando, eu sobrevivi ao suicídio. E, nossa, se eu achei uns 2 vídeos, foi muito. As pessoas não falam, elas se escondem, elas não se abrem. Então isso faz com que aconteça o quê? As pessoas que estão planejando, que estão vivendo essa ânsia, né, essa dor, esse sofrimento que elas vão se esconder cada vez mais, porque elas vão falar, poxa, ninguém fala, é um assunto que ninguém comenta, então eu não posso falar o que eu estou sentindo, eu não posso me abrir, eu não posso chegar num vídeo e falar, né, que eu tentei ou que eu estou tentando. Muitas pessoas comentaram lá abertamente que da próxima vez não vão errar, e eu ainda tentei conversar com alguns, falei, olha, existe vida sim, existe coisas boas sim para a gente viver. É lógico que quando a gente está no momento da dor, você não vê nada, você não enxerga realmente nada. Mas eu penso assim, se eu conseguir, outras pessoas também conseguem. Nós não somos melhores uns que os outros de jeito nenhum. Então existe vida após a tentativa. Só que o que a sociedade impõe pra gente é que não. É que você tem que ficar escondido, você não pode falar sobre, porque se você falar sobre, vem tal do complexo do jovem Werther lá, né? Porque aconteceu vai vir uma reação em cadeia e vai começar a acontecer vários. Não, gente. A gente está no século XXI, a gente precisa falar assim, porque estima-se aí que no mundo, hoje, estima-se, né, por cima, que hoje no mundo mais de 700 milhões de pessoas estão passando por algum sofrimento mental. E só no Brasil, mais de 50 milhões de pessoas estão em sofrimento mental, ou têm um transtorno mental, enfim. Então as coisas são muito maiores do que a gente vê, do que as pessoas mostram. E eu percebi sim, o preconceito existe e é muito grande, é muito aberto, as pessoas não falam mesmo, é como eu falei para vocês, você pode falar que você tem uma depressão, tudo bem, a pessoa vai falar, não fica assim, procura uma igreja, né? Só que o preconceito dentro das igrejas também é muito grande. Então, lugares que as pessoas deveriam se sentir acolhidas, não são, não.
A maioria das religiões, elas ainda não entenderam a questão, sabe? Então é muito complicado. Muitas pessoas, como eu falei, falam, Lina, eu sou católica, mas eu passo por isso na minha igreja. Lina, eu sou evangélica, eu passo por isso. É, é difícil, gente. É muito complicado, sabe? Então, assim, enquanto eu puder, enquanto Deus me der voz, eu vou falar sim. Vou falar a respeito de depressão, porque eu sinto que isso é algo que eu tenho para passar para as pessoas. Eu não quero ganhar nada com isso. Uma que esse tipo de conteúdo, qualquer rede social restringe. As próprias redes sociais restringem esse conteúdo. Então não vai para frente. Se eu gravar aqui um vídeo, por exemplo, separei do meu marido. Nossa, o vídeo vai lá em cima. Vai lá em cima. Mas se eu gravo um vídeo, eu acompanho os algoritmos. Eu sei, né? E isso é real. Agora, se eu gravo um vídeo falando desse assunto, ou de depressão, qualquer outra coisa, eles não entregam. Não entregam. Então é complicado. E o que eu falei sobre os grupos com vocês, o que eu percebi. Eu procurei alguns grupos, né, dar uma investigada, assim, né, em alguns grupos, não de sobreviventes, porque eu não achei nenhum vídeo, nenhum grupo de pessoas que sobreviveram, não acho. Eu acho que eu vou até criar um grupo, assim, porque alguém precisa acolher essas pessoas, alguém precisa tirar essas pessoas de dentro de casa, alguém precisa ajudar essas pessoas a parar de sofrer, e alguém precisa fazer com que essas pessoas parem de tentar e parem de morrer, né? Porque prevenção ao suicídio não é só setembro amarelo. Nossa, setembro amarelo é a coisa mais linda, né? Ai, todo mundo de amarelinho, porque não sei o quê, vamos ajudar. E no resto do ano, ninguém se fala nada. Tem que se falar nas escolas, porque muitos jovens estão partindo muito cedo. Você vê casos de crianças de 11 anos tirando a vida. 11, 12, 9 anos. Então, assim, é algo que precisa ser falado, precisa ser comentado. E eu, como professora, eu já gravei um vídeo, uma época, alguns vídeos, para ajudar uma outra professora que veio me pedir para ela passar em sala de aula, e passaram na escola, falou que foi o maior sucesso, assim, de aceitação, né? Falando sobre essa questão da desistência da vida muito jovem, em pessoas muito jovens. Então, assim, é uma pena que eu não tenha encontrado grupos de pessoas que passaram por essa mesma dor. Igual eu falei, eu senti uma resistência e um preconceito dentro de grupo, eu tô falando da minha experiência, tá? Dentro de grupo de pessoas enlutadas que perderam entes queridos pro suicídio. Eu senti uma coisa assim, entendeu? Então, se você é uma pessoa que perdeu alguém pro suicídio e você tem a oportunidade de conversar com alguém que sobreviveu, eu acharia isso incrível. Poder conversar, poder tirar dúvidas, poder, enfim, tirar aquela angústia que está dentro de você, de achar, por quê? Por que será? Lógico que não tem porquês. Na verdade, tem muitos porquês, mas não tem resposta certa. Não é uma fórmula de bolo. Fulano desistiu por causa disso. Não tem. É um conglomerado de coisas que levam, geralmente, na maior parte dos casos, a pessoa chegar nesse ponto. Então, não é uma receita pronta. A pessoa passou por isso, pronto, vai morrer. Não. Então, assim, eu senti, sim, um preconceito das pessoas enlutadas. Não que eu tenha entrado no assunto tal, porque, como eu falei, eu também perdi muitas pessoas por esse motivo. Pessoas muito queridas.
muito próximas, pessoas que eu conversava, que eu também tentava ajudar. E você realmente se sente mal por perder a pessoa, você sente culpa, eu já passei por tudo isso. Só que eu entendo, como sendo uma pessoa que sobreviveu, de que não tem culpa. Eu não tenho culpa de eu ter perdido alguns amigos por conta disso. Não tenho, porque eu sei que a minha parte eu fiz, eu tentei fazer, mas eu sei que a dor é com ela, é com a pessoa, não é comigo. Por mais que eu queira ver o bem de uma pessoa próxima, depende dela. Escutar aquilo que eu falo, escutar a minha experiência. Então não depende de mim achar, não, você vai tirar essa ideia da cabeça e acabou. Tira isso da cabeça, isso é coisa de demônio, isso é coisa de falta de Deus. Uma que nem se fala assim, né? Pelo amor de Deus. Se você fala desse jeito com uma pessoa que sofre de depressão e ansiedade ou o que quer que seja, você pode ter certeza que não vai dar coisa boa. Não dá coisa boa. Você vai fazer com que a pessoa sinta mais raiva. Você vai fazer com que a pessoa sinta raiva de Deus, sinta raiva que você quer levar a pessoa para a igreja de qualquer jeito. A pessoa não quer sair de dentro do quarto dela. Você acha que a pessoa quer ir para dentro de uma igreja onde vai chegar lá e vai falar, vamos tirar o demônio, igual já aconteceu comigo. Vamos exorcizar porque isso aí é demônio, né? Quer dizer, isso aí é trabalho de fizeram trabalho. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É triste. É angustiante de se ver. Então, infelizmente, não adianta. A gente vê sim. Não vê pessoa que sobreviveu. Não, você não vê ninguém falar. As pessoas, elas se escondem mesmo, elas se escondem, elas não querem se mostrar porque elas sabem que o preconceito vem. Não adianta, você vai ser mal visto na sociedade. Você vai ser visto como uma pessoa inútil, até pelos profissionais que vão te atender. Eu vi os comentários e as pessoas falando que médico, uma mulher falou que foi atendida por uma médica e a médica, quando ela tentou, a médica deu um tapa na cara dela. Então, assim, é umas coisas que você meio que não acredita. Você não acredita. E essa pessoa mudou de ideia? Não, porque você vai falar, gente, médico falando que essa pessoa está ocupando o espaço de alguém que quer viver. Eu já passei por isso, muitas vezes. Eu já pedi para Deus assim, Deus, eu não quero viver. E tem muita gente que eu vejo que quer viver, porque o que a gente mais leva assim, das pessoas, você não quer viver, tem um monte de gente morrendo de câncer que quer viver. Eu falo, nossa, que bom que essa pessoa quer viver, e eu desejo que Deus faça com que ela viva. Pior não é você estar com uma doença que você sabe que de repente você está próximo de morrer. Pior é você perder a vontade de viver estando saudável, aparentemente, né? Isso é que é pior. Quando você está enfrentando uma doença grave, terminal, uma doença física que vai destruir o seu corpo e vai te matar, é uma coisa. Muitas vezes eu falei para Deus, Deus, dá a minha vida para alguém que queira viver. Tanta gente, tanta criança num leito de hospital que quer viver. É lógico que para a pessoa que não suporta a vivência, não suporta a vida, ela quer trocar. Nos comentários eu li, teve gente que falou, Lina, quantas vezes eu pedi para Deus tirar a minha vida e salvar a vida de uma outra pessoa que quer viver, de uma criança principalmente que está doente. Mas a vida é assim, gente. A vida é assim, né? Então é complicado. Eu achei que, eu já sabia que ia dar alguma coisa a se falar. Teve uma pessoa no comentário que eu até excluí, assim, nossa, eu deveria ter tirado um print, mas foi um comentário tão tosco de um cara que ele falou assim que uma pessoa lá da família dele tirou a vida e ele acabou com a pessoa no comentário. Porque essa pessoa fulana lá
tirou a vida, não pensou na família, destruiu a família, nem pensou, foi um egoísta, foi uma egoísta que não sei. Gente, ele acabou com um parente, a parente lá dele, que desistiu de viver, pensando neles. Não é que pensou na pessoa, nossa, a pessoa tirou a vida, como será que ela estava? Será que ela sofreu? Será que ela sofreu muito? Porque para chegar nesse nível, a pessoa tem que estar num sofrimento muito grande, né? Não, ele esculachou a pessoa lá no comentário. Eu peguei e falei assim, dá para perceber a união da família de vocês. Eu sei que eu dei um comentário bem mal criado mesmo, porque eu também faço isso quando a pessoa merece. Se a pessoa fala o que quer, ela tem que ouvir também, né? Às vezes aquilo que ela não quer ouvir, mas ela precisa. Falei, nossa, realmente dá para ver quanto a família se preocupava, né, com essa pessoa que partiu. Só pelo seu comentário, pelo tom do seu comentário, dá para saber o quanto essa pessoa que infelizmente partiu, que com certeza era uma pessoa muito boa, porque geralmente, pessoal, eu sempre falo isso, mas é verdade. Às vezes tem muitas pessoas que elas são tão boas que elas não suportam viver nesse mundo. É igual quando eu falava para vocês, o meu cérebro é diferente, eu acho que minha forma de pensar é diferente, eu sinto muito a dor dos outros, eu fico pensando, sabe? Então, geralmente, pessoas que sofrem muito mentalmente são pessoas muito inteligentes, são pessoas muito empáticas, que sofrem muito de ver o mundo como ele é hoje, de ver como as pessoas são tratadas, de ver como a vida é banalizada. Então, geralmente, a pessoa que desiste por um longo período aí e que sofreu, são pessoas assim, que não aceitam o mundo como ele é, que não suportam viver nesse mundo mais. Isso é uma certeza que eu tenho. Eu uso muito uma frase que diz: eu não me sinto em casa nesse mundo. E é verdade. Às vezes, quando eu paro para refletir, eu falo: eu não me sinto em casa aqui. Não é minha casa isso aqui. Eu não me sinto em casa nesse mundo. Com as pessoas com que eu cruzo, com as coisas que eu vejo acontecendo, eu não sinto que eu sou daqui. Eu sinto saudade de um lugar que eu nem conheço ainda. Posso ter conhecido já, lógico, né? Mas eu sinto falta de um lugar que eu não sei se eu vou encontrar em vida aqui. Então é essa sensação, esse vazio que as pessoas falam, às vezes é saudade de casa. Só que às vezes essa casa não é aqui, nesse plano terreno. Não é saudade de pessoas que estão aqui. Eu sinto muita saudade de gente que não está aqui. Eu tenho as pessoas que eu amo aqui, lógico, graças a Deus eu tenho, mas eu sinto muita falta de algo que não é aqui, nesse plano. Eu não fui feita para estar aqui, mas eu nasci e estou aqui, né? Então eu tenho que seguir. Então é isso, foi bom, sabe, ver que eu alcancei bastante gente, eu fiquei muito feliz com isso. Muitas pessoas, como eu falei, mandaram mensagem: posso conversar com você? Ontem mesmo estava conversando com um rapaz à noite, conversei com ele bastante, falei: olha, pensa por um lado, né, ele tinha, acho que terminado um relacionamento, alguma coisa assim, e estava enfrentando alguns momentos difíceis. Aí eu falei: pensa por um lado, você ainda pode viver muitas coisas novas, é um dia após o outro mesmo, é difícil, tem dias mais difíceis, tem dias mais leves, mas sempre tem coisas boas para vir, né? A vida, infelizmente, é assim, vai acontecer coisas ruins? Vai, bastante, mas também vai acontecer coisas boas. Então eu sempre falo para as pessoas que eu converso: ai, minha cabeça não sai disso, muda o foco, muda o foco. Se o seu foco tá na sua dor, eu sei que não é fácil, tá? Eu tô falando aqui por conhecimento, não é fácil mudar o foco, de jeito nenhum, não é fácil.
Mas atividade, fazer uma atividade ajuda, fazer um artesanato, vocês veem que eu aprendi, né, que eu faço aí crochê, essas coisas. Então eu sempre procuro, quando eu vejo que eu tô com um pezinho no buraco, não, agora eu vou focar em ler, eu vou focar em treinar, ir pra academia. Ah, não é fácil, vai arrastando? Vai arrastando. Ah, eu começo a fazer o crochê, começa a dar errado, passo raiva, passo, mas eu não desisto. Porque eu sei que se eu desistir e deixar minha cabeça vazia, não vai ser bom. Não vai ser bom. E nós precisamos tomar iniciativa, não adianta. Você pode conversar com o médico, não fala coisa com coisa. Você pode passar em psicólogo, raramente você vai achar um profissional bom. Tô falando por experiência. Vai ser difícil você achar um profissional bom. Você pode conversar com fulano, com ciclano, com família. Não vai ter uma conversa que vai te ajudar. Mas eu falo, a ajuda vem de dentro da gente. Quando nós decidimos, não, eu vou fazer algo por mim, qualquer coisa que seja, desde que seja uma coisa boa, né, gente, por favor. Para você dar o primeiro passo, já vai ser incrível. Toda jornada de 1000 léguas começa com o primeiro passo. Então, para a gente andar 1000 léguas, só basta a gente dar um primeiro passo. Vai ser muito difícil, parece conversa de coach, eu detesto coach. Mas são coisas que você vai aprendendo no seu dia a dia. No meu dia a dia eu aprendo muito. Puxa, eu achava que eu não conseguia fazer isso. Mas eu consegui. Fui lá e fiz. Nossa, eu não conseguia. Faz uma semana que eu não consigo limpar o meu quarto, por exemplo. Que não acontece, tá? Porque eu procuro realmente focar em fazer, mesmo que eu esteja me arrastando, mesmo passando mal, desmaiando 3 vezes, eu faço, hoje em dia eu faço, não deixo de fazer, porque eu sei que quando eu olhar meu quarto organizado, eu vou me sentir bem, vou me sentir útil. Me arrumar, não tô afim nem de olhar no espelho, mas eu vou me olhar no espelho e vou me arrumar, vou forçada mesmo, antes eu não fazia, eu só afundava. Hoje não, hoje eu faço questão. Aí eu me olho, nossa, estou melhor, cuidar da minha pele, fazer pequenas coisas que você vai se encontrando e vendo que você gosta de fazer. Conversar com pessoas, saber selecionar as pessoas, porque você não é obrigado a aceitar o que a sua família fala, porque é família, tem que aceitar. Não, você não tem que aceitar. Você pode respeitar, mas você também tem que ser respeitado. Concorda? Eu tirei várias pessoas da minha vida, muitas, muito próximas, porque para mim não estava sendo construtivo ter relações com essas pessoas. Então, se certa relação com determinada pessoa está me ferindo, está me incomodando, se eu converso com a pessoa, eu volto para minha casa mal, para que eu quero essa pessoa? É besteira. A gente não tem que se machucar, sempre falo isso, para caber dentro do mundinho que a outra pessoa está criando. Isso é inteligência emocional, e faz parte da vida, faz parte. Então você tem que procurar, eu gosto de fazer pintura, eu gosto de fazer música, eu gostava tanto de fazer, por que não volta a fazer? Volta a fazer. Atividade física, gente, principalmente, eu hoje em dia odeio, mas eu faço por obrigação, é algo físico, vai mexer com seus hormônios, vai trazer sim a endorfina, que é bom para o nosso cérebro, que vai mudar o seu foco, buscar um trabalho que você goste de fazer. Eu sei que não é fácil, né, a gente escolher hoje em dia, mas buscar atividades que você goste, para você focar. Então, a questão maior é essa, a gente focar em pessoas que vão agregar, em atividades que vão nos satisfazer, que vão nos trazer um prazer. Então, é sobre isso. E parar de deixar as pessoas te machucarem. Aprendam a falar não. O não é libertador. Isso eu sempre falo e sempre vou falar. Quando eu aprendi a falar não,
Minha vida se transformou. Ah, não sei o que, não sei o que. Não, não quero. Ah, porque não sei o que lá. Não, não vou. Não tô com vontade. Não quero ir. Não quero fazer. Tive que parar para atender a entrega ali, mas em resumo é isso, pessoal, que eu queria conversar com vocês. Eu gosto muito de vir aqui nos vídeos falar. Como eu falei, tem pessoas que não conseguem. Eu não vejo problema nisso, não tenho vergonha nenhuma nisso. Como eu falo, minha família não gosta, né? Ah, mas você tá falando sobre isso. É o que eu falo, é o preconceito que infelizmente está enrustido, né? Principalmente eu que moro na cidade pequena, as pessoas conhecem, eu moro aqui há muitos anos, então as pessoas conhecem. Tem gente que entende, tem gente que passa pelo mesmo, tem gente que se compadece, né? Que a gente diz, que tem empatia, de entender, e tem gente que vai julgar, tem gente que vai falar que eu sou louca, não que eu seja normal, né? Normal eu não sou mesmo e nunca vou ser. Porque se for louca, for isso, de você falar abertamente das coisas, você não ter medo de ninguém e de nada, eu vou continuar sendo essa pessoa. Não vou mudar pra caber no mundo de ninguém. Isso daí com certeza não. Mas é isso, é que a gente consiga mudar aos poucos, sabe? Principalmente quem tem voz, pessoas que têm voz na internet, que continuem dando voz, mas que não dê voz só para quem perdeu a pessoa. É como eu falei, eu também perdi pessoas, né? Eu poderia ter muitos casos aqui para vir contar de pessoas muito especiais para mim que partiram, infelizmente não suportaram, e eu entendo totalmente, continuo amando essas pessoas e mandando energia para elas, e às vezes me lembro delas com muito carinho, com muito amor, e tá tudo certo, né? Mas o preconceito tá aí, existe. Hoje em dia, né, a gente fala psicofobia, né? É o preconceito mesmo contra pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, né? Algum tipo de doença mental. Vamos se dizer assim. Então é isso, galera. Eu agradeço muito vocês. Desculpa por tomar o tempo de vocês, mas eu acho que é bom conversar, né? Igual eu falo, eu não converso com qualquer pessoa, eu não me abro com qualquer pessoa, até porque, como eu falei, as pessoas não querem saber, elas não querem ouvir, elas só querem falar besteira, sabe? Quando você tá numa roda, as pessoas só falam mal dos outros. Eu não gosto disso, não gosto de fofoca, não gosto de, ai, fulano, você viu, comprou um carro, ah, fulano, você viu, não sei o quê. Eu não gosto disso. Então eu sou fechada mesmo, e eu evito mesmo, porque isso me faz mal. Então se me faz mal, eu pulo fora mesmo. E procuro falar com pessoas que têm conteúdo para conversar. É isso que eu gosto. Então, esse foi o vídeo. Fiquei feliz com a repercussão, porque muitas pessoas, como eu falei, se sentiram acolhidas, falando: Nossa, você contou a minha história, eu vivi isso. Então, para mim, isso não tem preço. Não tem preço, assim, não tem dinheiro que pague. Você encontrar com pessoas que viveram a mesma experiência que você e que comprovam que passam pela mesma coisa que você. Então, é isso, galera. Amo muito vocês. Deixa eu cuidar da minha casa, fazer minhas coisinhas que me dão prazer. E é sobre isso. São pequenos momentos de prazer na vida da gente e alguns momentos de dor também, e tá tudo certo. Essa é a vida, né? Até que a gente saia dela. É isso, pessoal. Um beijo grande para vocês. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Se puder, compartilha. Se não puder, também tá tudo bem, não tem problema. Deixa um comentário aí, legal. Se você sabe de alguém que está passando por isso, manda esse vídeo. Talvez seja importante para essa pessoa escutar, porque às vezes quando você está passando por isso, você não acha conteúdo bom, né? De alguém que, sobrevivi, existe vida após o suicídio. É isso que eu queria falar. Existe vida, sim, após a tentativa. Existe ainda coisas para a gente ver, coisas para a gente amar, coisas para a gente fazer. E existe pessoas, lógico, que nos amam, né? Ninguém é tão sozinho assim. Às vezes não precisa ser dentro da família, não, tá? Às vezes, melhor são os amigos. Porque os amigos,
são a família que a gente escolhe, não aquela que a gente é obrigado a nascer dentro dela. Beijo, pessoal. Amo vocês. Agora eu vou cuidar. Tchau.